Estamos de volta para a nossa segunda parte aqui da live, esperando a Letícia Gagliando voltar. Estamos falando sobre a importância do olhar, né? E o papo tá bom. A Fabi tá quietinha, não tá falando nada. A Joyce também quietinha, não tá falando nada. A Letícia já mandei. Mônica, arte e papel. Acredito que a Mônica ela seja, enfim, artista ou alguma coisa, ou desenhista. É isso, Mônica? Arte e papel, eu deduzi que fosse isso. Oi, Mari. Oi, você me Artes ouve? em papel, é isso? Voltou agora, cortou. Não estou te ouvindo. Tá ouvindo agora? Você me ouve? Eu ouço. Ouve? Ouço. Eu não te ouço. Nada, deixa eu ver. Gente, vocês estão ouvindo, Letícia? Oi. Sim? Sim? Ajudem a gente aí. Me ouvem? Só para a gente Sim. descobrir. Estão Estão ouvindo? ouvindo? Tá. Deixa eu ver então aqui. Deve ser alguma. Oi, Letícia, você me ouve? Eu ouço. Peraí. E aí, você tá me ouvindo? Aqui tá ok. Me ouve? Pronto, voltou. Pronto. Legal, voltou. Então a Tá. gente vinha falando sobre a importância de ter um olhar para esse Uhum. tempo, né? E utilizar esse tempo, mesmo que com isolamento social, com quarentena, para se Uhum. olhar para os outros, né, que Sim. estão à nossa volta, e olhar para aquilo tudo que está acontecendo. Aí eu vou estender Uhum. aqui a pergunta, Letícia, já que a gente está falando de quarentena, Uhum. para de que forma que você vê e entende que deve ser o nosso olhar para esse tempo de pandemia? E como que a Tá. gente tem que olhar para essa pandemia? Como que a gente tem que olhar para essa quarentena, esse isolamento social? O olhar para tudo isso faz diferença? Tá. Eu acredito muito, né, que o que nos pulsiona para a vida é a capacidade de criar oportunidades, criar pensamentos, né? Não é que assim, tô com um pensamento ali triste, preocupado, eu vou abafar ele e vou criar um cheio de sol, de luz, porque aí vai para a fantasia, né? Eu nego a Sim, realidade e construo uma fantasia que me afasta do sofrimento. Não é isso. É você ter o olhar consciente do que está acontecendo, obter as informações necessárias, mas se perguntar: essa é a realidade. O que eu faço com isso agora? O que eu posso criar de oportunidade, né, a partir disso? Acredito que quando a gente vai conseguindo ali olhar para algumas oportunidades, isso envolve olhar para pessoas, olhar para situações, a importância do outro, né? Às vezes a gente acorda um dia não muito bem, somos seres humanos, né? E a gente olha sim, para outra pessoa e a pessoa tá cheia de esperança, tá num dia bacana, por que não olhar e falar, fulano, como que você fez, né, para pensar isso hoje? Olha a importância do outro, olha a importância da família se conversar dentro de casa. Eu ouvi uma palavra que me fez muito sentido, né? A diferença do sim, esperança e do esperançar. Às vezes a sim, gente fala, eu tenho esperança que isso passe, e fico parado, esperando na sim. esperança disso passar. Esperançar tem ação, né? O que eu posso Uhum, agir para que as coisas possam, ou de que maneira que eu posso fazer para que aconteça algo diferente, que eu me mobilize de forma diferente até que isso tudo passe. Eu não tenho controle do que está acontecendo, mas eu posso sim, contribuir fazendo a minha sim, parte, pensando aí diferente.
Acho que o olhar, né, aí para o outro, nesse sentido de que, poxa, dentro da minha casa, fulano hoje não está muito bem. Então, o que que a gente pode conversar para entender o que que essa pessoa está sentindo e, às vezes, compartilhar ali, né? A gente acredita na cura pela fala, né? De tirar aquilo de dentro de você. Sim. Eu queria até aproveitar, cabe aqui, terminou a primeira parte da live, e você deu o exemplo de que o que a boca não fala, falam-se as pontas dos dedos, né? Eu Isso. já tive muitas experiências, principalmente com adolescentes, do que eles não têm coragem de olhar para os pais, às Uhum. vezes, e falar o que sente, por medo, por insegurança, cada um com Sim. seus conteúdos ali. E muitos deles, às vezes, escrevem bilhetes ou cartas e Isso. esquecem, né, entre aspas, pela casa, porque eles querem que alguém ache. E esses pais já Sim. chegaram muitas vezes até o consultório com essas cartas e tiravam da bolsa, chorando, desesperados, de que assim, olha o que eu achei. Eu nunca imaginei que meu filho pensasse ou passasse por isso. Ó a importância do olhar para as coisas, para os objetos, né? Para o que a criança está tentando se expressar, ou o próprio adulto, adultos fazem isso também, né? E a gente, Sim. infelizmente, tem muitos dados disso, quando às vezes as pessoas se suicidam, né? Que elas deixam cartas falando o que elas sentiam. Então, tá de novo a importância desse olhar aí, da comunicação, de que maneira que a pessoa escolheu se comunicar. Então, acho que o olhar para os tempos de hoje é olhar nos detalhes, né? Acho que cada Sim. detalhe é muito rico e cada detalhe tem alguma coisa falando. E eu acho que tudo que tem ali se manifestando é uma oportunidade da gente aprender. Então, eu vejo esses Uhum. tempos de quarentena como um olhar para o aprendizado, de fato. Da gente sair ali Sim. da nossa caixinha, daquilo que estava confortável, talvez, né? Ou que já estava Sair do adaptado, automático, né? sair do automático e falar, peraí, tá incomodando, tá angustiando, mas ou eu fico nessa angústia, entro em sofrimento total, ou eu, Sim. mesmo na angústia, vou tentando olhar para isso diferente e aprender a fazer alguma coisa diferente, até que tudo passe, Sim. né? Sim. Ou seja, a pandemia ela tem também o seu lado bom, né? Sim. E isso não é ser otimista, isso é ter um bom olhar. Eu acho Uhum. que quando a gente tem essa percepção, a gente, a gente tem esse entendimento e fica muito mais fácil, muito mais Uhum. simples de lidar. Não que nós não Sim. vamos passar por isso com perdas e com prejuízos, é lógico que vamos e já estamos, né? Uhum. Mas é possível que a gente passe por isso sem que seja tão agressivo e como se a Uhum. gente ficar nesse, né, Sim. deitado eternamente em berço esplêndido, né, ao som, Uhum. né, do tipo, mas eu tenho que ir para cima, eu tenho que me dedicar a fazer algo para que isso seja menos doloroso. Uhum. Será uma grande diferença. A Sim. Joyce Hilário, nossa aluna lá do NBP também, ainda tem pouquíssima experiência, mas tem algumas matérias sobre isso. E até lendo algumas matérias sobre isso, e até em algumas lives de outros psicanalistas, percebo nos comentários uma série de apontamentos impeditivos para se adequar a essa nova situação. E são muito mais questões dos analistas do que questões trazidas pelos analisandos. O que vocês acham? Falta alguns analistas também mudar esse olhar? Eu vou Tá. dizer a você, Joyce, antes da Letícia, que para mim o que falta é a visão da psicanálise contemporânea, Uhum. né? Que é aquilo que a gente estuda no NBP, a diferença da psicanálise ortodoxa para a psicanálise clássica, para a psicanálise contemporânea, que é aquela os dias de hoje. De certa forma, eu percebo alguns colegas que ainda estão muito presos e fixados a ideias que já estão, de certa forma, obsoletas. Então, isso não Uhum. quer dizer que a gente vai colocar, né, tudo de perna para o ar, muito pelo contrário, porque a psicanálise contemporânea
ela fala da necessidade de voltarmos a Freud. Só que adaptando tudo aquilo que a gente tem a partir de Freud para a realidade atual. Então, eu acredito que falta a esses profissionais essa percepção do que é a psicanálise contemporânea, o que os autores da contemporaneidade falam, o que as escolas da psicanálise contemporânea dizem. Eu penso e acredito que esse é o caminho. Uhum. E você, dona Letícia? Acredito que além disso, né, que dessa questão do contemporâneo, dessa adaptação de fato, e nada disso faz com que a gente fuja da base, né, da teoria. Sim. Também acredito no mecanismo que a gente aprende bastante na psicanálise, que é de projeção, né? Uhum. Eu vou usar um exemplo próprio, né? Eu tento fazer esse exercício, então, usando aí o tema, né? A dificuldade de atender porque não tem o setting e tudo mais. A projeção é aquilo que a gente projeta no outro, né? Como se fosse um espelhamento mesmo. Às vezes a gente vê algo em alguém que a gente fala, nossa, como me irrita, me incomoda. Na verdade, a gente está vendo a nós mesmos, né? Só que enxergar no outro é um pouco mais simples. Encontrar dentro da gente é um pouco mais difícil. Então, acho que essa projeção, por exemplo, a dificuldade de eu ir lá e fazer um atendimento online. E aí me pergunto, será que a resistência não está em mim também? Não é do jeito que eu Isso. gostaria? E aí automaticamente eu também transfiro isso para o outro e às vezes não me Sim. disponho de fato, né? Porque na análise os inconscientes se conversam. E se eu não estou Sim. disponível como analista, imagina eu analisando para trazer o conteúdo para mim. Então acho que é Sim. válido. Não estou dizendo que são todos os casos, né? Mas nós analistas Sim. também fazemos e devemos fazer análise. Então, acho que é isso que a gente tem que levar para a nossa análise, para a nossa supervisão, Sim. que talvez esteja Sim. sendo uma barreira inconsciente que a gente não está conseguindo enxergar e não consegue ver Sim. possibilidade de atendimento. Isso me leva também a pensar, Joyce, Letícia e vocês que estão aqui todos, né? Que também eu percebo que falta o olhar em relação ao outro, como você disse, no sentido de, Uhum, poxa, eu estou aqui para cumprir tabela, para uhum, obedecer uma teoria, como se fosse um dogma religioso, do tipo, Freud disse que, uhum, Melanie disse que eu tenho que obedecer, e eu tenho que uhum, obedecer, ou estou aqui para utilizar a teoria, estou aqui para utilizar aquilo tudo que eu tenho acesso para atender e cuidar do outro. uhum, Porque se eu olho para o outro com esse olhar que o Freud nos ensina que precisa ser de amor, porque a psicanálise em essência é o amor, eu tenho que olhar e entender que, poxa, eu vou adaptar tudo aquilo que eu tenho de teoria para atender esse outro. Que é, de uhum, novo, aquilo que a psicanálise contemporânea ela fala, a importância dos vínculos na atualidade. E se hoje o vínculo ele tiver que ser online, à distância, por que não? Então eu uhum, estou a serviço de obedecer um dogma, assim, uma espécie de um paradigma psicanalítico, ou estou aqui para atender um ser humano que tem as suas necessidades, os seus conteúdos, e para isso eu vou usar de criatividade, de um olhar amoroso, aonde eu ofereço ao outro aquilo que nem ele quer, mas que eu também não tenho, mas que ele precisa ao mesmo tempo, para que ele seja atendido. Então, eu penso que falta um pouco esse olhar de amor em relação ao outro, uhum, né? De novo, a gente cai no narcisismo. Tem que ser do meu uhum. jeito, como você disse, Sim. tem que ser do jeito que papai mandou, do jeito que mamãe mandou, e se eu fizer Uhum. isso, eu vou levar um puxão de orelha. E é nesses momentos que eu gosto de saber que a psicanálise ela tem essa liberdade de flutuar entre as teorias e, como Uhum. disse Lacan, coloque algo de si na psicanálise.
Então, vamos romper um pouquinho, né, com essas coisas que nos distanciam mais. Sim. Eu acredito que o nosso olhar, né, como analista para o analisando, está para a alma dele, né, para a mente, Sim, vai além da matéria, né, além sim, daquilo que a gente pode tocar ali. Então, o sim, espaço físico em si não é o que determina uma sim, sessão, é o que sim, sai ali, né, da fala, é o sentir. Então, de fato, o nosso elementos, né, se a gente pode dizer assim, de trabalho, é a alma, é a fala, é a dor do outro, é essa pessoa se sentir olhada de qualquer maneira, né? Que seja no, exato, ela sentir que alguém ali fala com ela, que tem alguém ali disponível, né? Para que ela possa sim, falar da dor dela, por mais que ela esteja no sim. isolamento ou sem ter recursos dentro de casa por falta de comunicação com alguém. Então, vai além do material, né? Então, E não nos esqueçamos, né, o Flávio Tomboli, que é um colega nosso psicanalista, ele uhum, disse, a psicanálise é a cura pela fala, não uhum, necessariamente a cura pela presença física. sim. Então, a fala ela pode acontecer de várias formas e por vários meios de comunicação. Tá. E que pena que nem todos acabam enxergando assim. Letícia, pensando em caminharmos já para o final, né, Uhum. voltando ao nosso tema, sobre a importância do olhar nesse tempo de quarentena, o que você poderia dizer como uma espécie de orientação, não como receita nem dogma, né? Tá. Porque a gente não acredita nisso, mas como orientação, né? Para que esse nosso olhar em relação a nós mesmos e também aos outros, às outras pessoas e também às outras coisas, seja diferente. Tá. Eu acho que a gente pode usar muito a base lá, né, daquilo que a gente aprende desde a infância, que é brincando e somente brincando, né, que a gente é capaz de ser cada um de nós, é onde está a subjetividade, porque o brincar, a partir dele você cria. Não estou dizendo que assim, vamos todos deixar tudo e agora vamos olhar só para o lado alegre da vida. Pelo contrário, né? Sim, Mas tentar olhar para isso com mais leveza, porque quando a gente se permite olhar para si, se permite uma risada, se permite a esse ócio e tédio que todo mundo foge, né? Porque muitas vezes se sente mal, poxa, vou ficar aqui, mas não estou fazendo nada. Engano, porque é no tédio e no ócio que você está consigo mesmo, né? E é a partir daí sim, que você enxerga a realidade e pode criar. Então, acho que nesses tempos, esse olhar para si, né? Não é nem primeiro olha para si, aí sim sim, você vai conseguir olhar para o outro. E o olhar para o sim, outro é um olhar de aprendizado. E é aquele olhar que sim, você fala, poxa, existe alguém além de mim, que é a primeira sim, fase da criança, né? Ela sair sim, do egoísmo, das necessidades dela e falar, peraí, tem uma mãe que também tem suas necessidades, tem um pai, tem um mundo ao meu redor, não sou só eu aqui. Então, deixa eu olhar também para a sim, necessidade do outro, porque é com o outro que eu aprendo. Então, sim, aproveitando essa importância aí, eu acho que a gente voltar um pouco a esse sim, período e valorizar esse olhar. E não é aquele olhar vazio, né? O olhar de simplesmente eu estou direcionando ali a minha vista para um outro. É o olhar da sim. compreensão, da compaixão, do amor. Então, acho que Muito bom. esse seria o olhar do momento, né? Acho que é isso que a gente pode Sim. aprender nesses tempos aí de quarentena. E eu diria, tentando complementar isso que você disse muito bem, Uhum, eu me lembrei de uma parte, de um fragmento de uma música do Lulu uhum, Santos, que diz assim: E não há tempo que volte, amor. uhum. Vamos viver o que há para viver. Não há tempo que volte, amor. Vamos. Enfim, Viver o que há para viver, vamos nos vamos permitir, nos né? permitir. Perfeito, obrigado, Uhum, Letícia. Ou seja, a gente tem uma oportunidade de viver o que há para viver, uhum, nos permitindo.
né? Portanto, se permita, né? Que a gente se permita ter um novo olhar a respeito de nós mesmos, um novo olhar a respeito do outro, um novo olhar a respeito das coisas que fazem parte da nossa vida, que fazem parte da nossa existência, para que a gente consiga avançar, porque não dá para continuar do jeito que estava. Então a gente está tendo, a gente está tendo uma oportunidade extremamente relevante de aprender muito, mas para isso a gente vai ter que se permitir, rompendo com os nossos condicionamentos psíquicos, Sim. né? Exercitando a nossa neuroplasticidade, olhando para tudo isso com um novo olhar, né? Antes de você falar aqui dos seus contatos, Letícia, a Joyce fala sobre queria um tema que acho bem, queria sugerir um tema que acho bem válido nesse momento de quarentena e atendimento online. A ética psicanalítica no atendimento online. Excelente tema. Legal, Joyce. Vamos pensar sobre isso com certeza. Acho que vale a pena. Bom. Né? E Letícia, o William. William diz assim, essa delícia de live me inspirou a olhar mais detalhadamente para mim, minha esposa e meu filho. Poxa, que bom, William. Viva o olhar. Obrigado por me proporcionarem esse momento precioso. Que bom. Que bom. Só o seu comentário já valeu a live. Sem dúvida. Não é, Letícia? A Joyce, embora a ética não se modifique, talvez seja interessante uma discussão para reforçá-lo. Acredito nisso, Joyce. Toda discussão que promove um saber, ela é necessária, né? Muito bem, Letícia, você disse que atende online. Sim. Queria que você, antes de encerrarmos aqui, você deixasse o seu endereço aqui do Instagram, para quem quiser te seguir, mas também o seu contato do WhatsApp, para quem quiser falar contigo, agendar uma análise, supervisão, enfim, o que for. Tá. O Instagram é leticia.gagliano. Tá? Letícia.gagliano. Nome chique, né, gente? Chique. Não é um gagliaço, mas é um gagliano. E o celular é o 11 94749 8173. Repita. 94749 8173. Mais uma vez. 94749 8173. Muito legal. E olha só, a G. Karen diz assim, estou assistindo com meu companheiro de trabalho. Ele está adorando. Poxa, um beijo para você e um beijo para ele também. Olha que legal, né? Lígia, foi muito bom, quero participar novamente. Sou de João Pessoa, olha Paraíba. Que legal. Olha só, que bom. Muito bom. Maibe, muito bom te ouvir, Lê, sempre aprendendo com vocês. Saudade. Na quinta-feira farei uma live com a nossa colega, psicanalista Maibe Lira também. Então, antes de encerrarmos aqui, dizer que o meu Instagram, para você que tem algum interesse, é o @Aurélio, igual dicionário, não tem segredo. Aurélio.gonzales. Aurélio.gonzales. Muito bem, gente. Letícia, obrigado. Obrigada. É sempre bom a gente poder conversar, a gente poder aprender, e a gente poder trocar. Já falei para a Lê, você trate de marcar uma live com a Letícia. Olha, eu vou adorar. Vocês meninas, vocês precisam se reunir, se encontrar e falar, né? Não esperem do papai, por favor. Já vamos movimentar um tema aí, Ale. Não é? Não esperem que o papai ele autorize ou que ele diga o que tem que fazer. Pelo amor de Deus. Pode deixar. Eu acho que é de muita relevância, né? A nossa audiência é sempre maior entre as mulheres, então, poxa, que legal se vocês fizerem também, né? Esse tipo de
enfim, meio de contato. Obrigado. A gente Obrigada. se vê. Até mais. E até a próxima, gente. Até. Se cuidem por aí. Beijo. Beijo.